O Islã radical e revolucionário, que emergiu através de reações ao colonialismo, foi inspirado mais por valores socialistas do que por valores democráticos, liberais, também não inspirados pelos valores do Islã tradicional, e formularam seus princípios de acordo com essa perspectiva. Era comum no mundo islâmico, até a década de 1980, considerar o Islã como uma fonte de ideologia, bem como uma ideologia revolucionária. Foi particularmente a Revolução Iraniana que se tornou uma referência inspiradora para os movimentos islâmicos na época. Nesse período, o Islã foi tomado por pensadores muçulmanos de origem iraniana, bem como por aqueles de origem norte-africana, quase como uma espécie de religião estatal, uma ideologia revolucionária e uma estrutura política teocrática. Tais interpretações do Islã podem ser rastreadas no caso de alguns países do norte da África até o período entre a segunda metade do século XIX até a primeira metade do século XX. Naquele momento, os países muçulmanos começaram a sofrer um longo período de doloroso revés diante do incrível crescimento econômico e desenvolvimento que os países ocidentais estavam experimentando. Além disso, as ambições coloniais dos países ocidentais, que caíam diretamente sobre os territórios islâmicos, provocaram fortes reações dos pensadores muçulmanos norte-africanos, que começaram a se articular em termos de leninismo. Isso explica muito a distância que os muçulmanos começaram a sentir em relação ao liberalismo, à democracia, ao capitalismo e outros sistemas e ideias similares. Os dois principais conceitos que esses pensadores tomaram, emprestado do leninismo, foram o Estado e a Revolução. Foi, na opinião deles, o Estado que simbolizava a justiça social, a unidade social e a luta contra o Ocidente. Tal Estado só poderia ser estabelecido através de uma revolução, sob a liderança de um grupo pioneiro. As obras de Said Qutb, por exemplo, um intelectual muçulmano egípcio que foi enforcado pelo regime de Nasser em 1966, enfatizam o papel de um grupo revolucionário. Em grande parte, por causa de sua formação leninista, Said Qutb previu o estabelecimento de um Estado Islâmico por meio de uma revolução liderada por um grupo especialmente treinado e versado nos valores islâmicos. O projeto para a criação de tal grupo, na verdade, pode ser visto como uma tentativa de substituir as vanguardas do proletariado de Lenin por suas contrapartes muçulmanas. Para Said Qutb, a salvação dos muçulmanos, assim como de toda a humanidade, dependia de um Estado Islâmico, que representasse uma terceira via, ou seja, uma alternativa ao socialismo e ao capitalismo. Embora críticos do socialismo, muitos intelectuais islâmicos, como no caso de Said Qutb, operaram valores que poderiam ser combinados com um estilo leninista de socialismo de Estado, de alguma forma através de sua ênfase na fraternidade coletiva, na revolução, na igualdade, na salvação, num Estado centralizado, no anticapitalismo, na antidemocracia, entre outras coisas. Assim, tanto os regimes autoritários quanto os intelectuais muçulmanos, com uma experiência em primeira mão da dominação colonial, recusaram completamente o Ocidente e procuraram estabelecer instituições alternativas de caráter autoritário. Ao perceber que as interpretações tradicionais do Islã
ficaram aquém de permitir a implantação de meios adequados para resolver os problemas existentes, eles começaram a usar conceitos e perspectivas do socialismo russo, que era anticapitalista e de caráter antiliberal, para desenvolver um mito islâmico como uma alternativa. Embora tais escritores produzissem obras a partir da perspectiva de explicar a falta de democracia ou a oposição à democracia nas terras muçulmanas, suas análises das origens das ideologias baseadas nas noções de Estado e de revolução emprestadas do bolchevismo russo são extremamente precisas. Isso pode ser visto nos escritos de autores como Abu al-Malduli e muito mais claramente nos escritos de Said Qutb. Phil Payne, escritor e estudioso independente, como descreve a si mesmo, observa, depois de ler o livro Marcos, de Said Qutb pela primeira vez, disse: a primeira coisa que se percebe sobre o pensamento ideológico de Qutb é quão pouco tem a ver com as tradições do Islã ou as necessidades das pessoas nos países islâmicos. É profundamente europeu em inspiração, e seus principais modelos são Hitler, Marx e Lenin. Lenin é de longe a influência mais forte. Passagens inteiras parecem simplesmente copiadas de suas obras e depois uma terminologia pseudo-islâmica é inserida. Vanguarda revolucionária se tornando vanguarda islâmica e assim por diante. Como a bobagem marxista justifica a narração de qualquer mentira, a traição de qualquer valor, o compromisso de qualquer atrocidade, em nome de um destino implacável, também faz presença em Marcos. Qutb não estava sozinho. Nas décadas de 1920 e 1930, a fraternidade muçulmana e outros precursores do atual movimento jihadista foram profundamente influenciados pelo marxismo e pelo nazismo. Antes da Segunda Guerra Mundial, Hitler foi a maior influência, mas com a sua derrota, o comunismo se tornou a principal inspiração. De fato, o próprio Said Qutb era um delegado da Internacional Comunista, sua principal ligação com a fraternidade muçulmana. Qutb baseia-se na tradição teológica acharita, bem como em fontes marxistas e nazistas. Mas o islamismo totalitário de hoje não é uma tentativa de restaurar as glórias do início do Islã. Longe disso, ele se inspira nos desvios do islamismo clássico, que destruiu essas glórias, segundo os revolucionários. É muito interessante ver como indivíduos que são instruídos, letrados e bem versados podem imediatamente reconhecer, depois de ler apenas um único livro, Marcos, as verdadeiras e reais origens da ideologia de Qutb, e também ter a capacidade de conhecimento e a compreensão para reconhecer as inclinações de acharitas do mesmo. Ao contrário de jornalistas e escritores ignorantes que ligam Qutb à salafia. Ledan e Roya Buchuman escreveram em um artigo intitulado Terror, Islamismo e Democracia. Como Maududi e vários totalitaristas ocidentais, ele, Qutb, identificou sua própria sociedade, no seu caso, política muçulmana contemporânea, como entre os inimigos que uma minoria virtuosa, ideologicamente autoconsciente e de vanguarda teria que combater por qualquer meio necessário, inclusive revolução violenta, para que uma sociedade nova e perfeitamente justa pudesse surgir. Sua sociedade ideal era uma sociedade sem classes,
em que o indivíduo egoísta das democracias liberais seria banido e a exploração do homem pelo homem seria abolida. Somente Deus governaria isso através da implementação da lei islâmica, a Sharia. Este era o leninismo em trajes islâmicos. Membros contemporâneos da fraternidade muçulmana reconhecem que Qutb foi influenciado pela metodologia revolucionária leninista. Ibrahim al-Hudaybi escreve em um artigo 4 décadas depois da execução de Said Qutb. Em Marcos, Qutb apresenta um manifesto para a mudança fortemente influenciado pelo O que deve ser feito, de Lenin, com a clara islamização de suas noções básicas. Ele argumentou que a sociedade estava sofrendo de jahiliya, um estado de ignorância que precede a revelação do Islã, e que, consequentemente, não há espaço para um meio termo entre os islamistas revolucionários e suas sociedades. Paul Berman escreve em um artigo publicado no New York Times: Os poucos tinham que se unir no que Qutb, em Marcos, chamou de vanguarda, um termo que ele deve ter pego emprestado de Lenin. Em Said Qutb, o pai da Al-Qaeda, publicado no Independent em 2006, Daniel Martin cita Lawrence Wright, observando o livro Marcos. Seu tom apocalíptico de toque pode ser comparado com o Contrato Social, de Rousseau, e O que deve ser feito, de Lenin, com consequências sangrentas semelhantes. Rod Dreher escreve no Dallas Morning: O que deve ser feito? Lenin perguntou famosamente sobre a Rússia czarista. A resposta de Qutb à mesma pergunta sobre o Ocidente foi, em parte, Marcos, um tratado ao estilo leninista que defendia a Revolução Islâmica Mundial. Isso foi observado pelo ideólogo saudita Rebe al-Madkhali em suas análises sobre Said Qutb, publicadas em 1995. Essa legislação que Said Qutb atribui ao Islã, referindo-se aqui a alguns aspectos do socialismo-marxismo relacionado ao confisco de riqueza dos ricos para redistribuição entre os pobres, que Qutb permitiu, ele os tomou dos princípios e teoremas comunistas e ocidentais que se tornaram difundidos em sua vida. De fato, ele mesmo costumava absorver tais princípios e teoremas e eles permaneciam estabelecidos em sua alma e em seu intelecto na época em que ele escreveria em nome do Islã, especialmente quando ele montou o auge da revolução ditatorial nasrita, que, em sua aplicação, centrou-se em torno do socialismo, baseado no teorema de Said Qutb e seus iguais, aqueles que misturaram o socialismo marxista com a vestimenta do Islã, e pelo qual o islamismo e os muçulmanos foram aglutinados. Said Qutb baseou suas ideologias em sua própria base socialista, marxista e leninista. Ele já estivera envolvido em uma revolução do estilo leninista quando ele, juntamente com Nasser e os oficiais livres, tramaram a revolução pela qual Nasser chegou ao poder. Embora ele e Nasser tenham se separado depois, e Qutb tendo sido mais tarde executado por Nasser. O fato de Said Qutb ter sido fortemente influenciado pelo socialismo marxista e pelo leninismo está sendo fortemente estabelecido à medida que mais e mais estudos acadêmicos são conduzidos, observando a evolução dos escritos e ideologias de Qutb
no pano de fundo das paisagens sociais, econômicas e políticas em mudança. Como todos os grupos takfiristas e jihadistas contemporâneos, que promovem a revolução como um meio de reforma, inevitavelmente tomaram suas metodologias de Said Qutb, eles podem ser corretamente chamados de leninistas harijitas, já que a verdadeira base intelectual de suas ideologias e metodologias foi completamente exposta. O leninismo de Said Qutb não conseguiu encontrar a revolução que imaginou no Corão, na Sunna ou em qualquer um dos estudiosos muçulmanos ortodoxos. Assim como foi mencionado, ao perceber que as interpretações tradicionais do Islã ficaram aquém de permitir a implantação de meios adequados para resolver os problemas existentes, eles começaram a tomar emprestados conceitos e perspectivas do socialismo russo. Ele os pegou de Lenin e então tentou citar estudiosos históricos e proeminentes como Ibn Taymiyyah para discutir aspectos de sua metodologia. O uso que Said Qutb fez de Ibn Taymiyyah para defender sua metodologia leninista é falso.